Boa noite. Boa noite. Que oportunidade maravilhosa poder rever os irmãos aqui. Glória a Deus por isso. Irmãos, o perdão é a ferramenta capaz de sustentar todo e qualquer relacionamento. Nós estamos falando de seres humanos. E quando nós falamos de seres humanos, nós estamos falando sobre pessoas que vão errar. O erro é inerente ao ser humano. Diz o filósofo René Descartes que penso, logo existo. Mas, na verdade, é erro, logo existo. A nossa existência, ela incorre em algumas vezes cometer erros. Erros que nem sempre nós gostaríamos de cometer. Às vezes você erra querendo acertar. Se você for analisar a sua caminhada, se você for analisar a sua história, seja você um adolescente, seja você um jovem, ou tenha você uma caminhada maior na vida, você observando, fazendo uma análise da sua vida, você vai perceber que ao longo da sua história você errou mais tentando acertar do que errar por irresponsabilidade. Errar porque falou assim, hoje eu vou errar mesmo. Porque mesmo tendo boas intenções, nós falhamos. Nós erramos. Nós que entendemos que existe uma maneira adequada de viver, existe uma maneira estabelecida pela palavra para que a gente viva, nós vivemos com certas balizas, coisas que vão direcionando nossa vida, que vão nos mostrando um caminho, e a chance de acertar é muito maior para nós, que temos a palavra de Deus. Mas e as pessoas que não têm a palavra de Deus e que convivem conosco? Aí nós temos alguns conflitos. Essas pessoas, por um lado, elas exigem muito de nós. Elas esperam que você não erre nunca. Porque quando elas olham para você, ela enxerga alguém que está na igreja, que está perto de Deus, e pensam que nós não vamos errar. Não é verdade? Assim as pessoas pensam a nosso respeito. Mas muitas vezes essas pessoas que esperam muito de nós, que esperam que a gente não erre nunca, são as pessoas que mais erram conosco. São pessoas que não vivem sobre a palavra de Deus, que não seguem orientações bíblicas. Então elas não estão nem aí para um monte de coisa e em algum momento elas falham comigo, falham com você. E aí é nesse momento que surge a oportunidade de exercitar uma das maiores doutrinas da fé cristã, um dos pilares da fé cristã. Quando alguém erra com você, é a sua melhor oportunidade de exercer aquilo que Jesus exerceu com você, que é o perdão. Nós fomos tão perdoados, né? Ainda ontem nós estávamos estudando sobre a graça de Deus, né? E o professor explicou que a graça ela é um dom imerecido. Nós não merecíamos a graça. E realmente não merecíamos. Mas a coisa vai além do não merecimento, gente. Porque se a gente falar assim, você não merecia, já choca. De certa forma, já choca. No entanto, se nós compreendermos a profundidade da graça, nós vamos entender que nós temos muito motivo para perdoar. Muitos e muitos motivos para perdoar. Imagine você chegando na casa de alguém para fazer uma visita, e essa pessoa te recebe muito bem, mas sem levar em consideração todo o cuidado da pessoa com você, de repente acontece um problema e você começa a ofender aquela pessoa, e você começa a apontar aquela pessoa, e você perde o controle e agride aquela pessoa dentro da casa dela. Aquela pessoa tem todos os motivos para chamar a polícia para você, para te mandar preso, sair da casa dela preso. No entanto, aquela pessoa, numa atitude de graça, decide te perdoar. Nós não conseguimos conceber isso em sã consciência, porque se alguém entra na nossa casa e nos afronta, nós não admitimos. Mas se você for perceber, foi o que Cristo fez conosco. A palavra nos diz que nós andávamos de forma errada. Nós ofendíamos o Senhor com as nossas atitudes, quebramos a aliança. Ele nos amou tanto, cuidou tanto, nos preservou em tantos momentos, mas nós, em uma atitude de rebeldia, nos afastávamos dele, distanciávamos dele, e ele tinha todos os motivos para falar assim, então vai embora, não tem mais por que ficar, mas ainda assim ele decidiu nos amar, e nisso nós vemos a graça de Deus. Nós não tínhamos merecimento algum, nem mesmo queríamos ser amados por ele, nem mesmo isso a gente queria, mas ele decidiu nos amar.
Bom, eu quero trabalhar com você aqui sobre um tema, dentro dessa questão do perdão, que é o seguinte: a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Acã. Quem já ouviu falar sobre a história desse homem? Acã. Então você que não ouviu, preste bastante atenção, porque este homem era um dos valentes nas batalhas do povo de Deus. Era um dos homens que guerreavam junto com Josué, que conquistou cidades junto com Josué. E havia uma ordem de Deus para quando eles chegassem numa determinada cidade, a cidade de Ai, que era para não levar nada daquela cidade. Não levem nada dessa cidade. Deixem tudo aí. Sacrifiquem os animais, deixem o ouro, deixem a prata, deixem tudo por aí. No entanto, numa atitude de rebeldia à vontade de Deus e desobediência à vontade de Deus, Acã deve ter chegado num determinado lugar e avistou ali uma capa bonita que as pessoas daquele lugar vestiam, avistou ouro, avistou prata, e ele de forma escondida pegou aqueles objetos e levou para dentro do arraial do povo de Deus. E com medo de que alguém percebesse, ele cava um buraco debaixo da tenda dele e esconde aqueles objetos ali. No entanto, a Bíblia diz que aqueles objetos eram objetos amaldiçoados. Eram objetos consagrados a outros deuses. E esses objetos enterrados ali debaixo da tenda de Acã, preste bastante atenção, por gentileza. Esses objetos enterrados ali que ele levou para dentro da tenda dele, trouxeram um mal profundo, não só à casa de Acã, mas a todo o povo. Diz a Bíblia que todo o povo foi afetado por causa daquilo, da desobediência daquele homem, em ter trago coisas amaldiçoadas, coisas erradas, coisas que não deveriam trazer para dentro da casa dele. E o desfecho da história, a Bíblia nos conta que Acã e a sua família são pegos, levados para um lugar que chama o Vale da Desgraça, e eles são apedrejados pelo povo naquele lugar. Pense comigo. Ele levou objetos consagrados para dentro de casa. Se trazer objetos para dentro de casa que nós não deveríamos trazer pode causar um mal tão ruim como causou a essa família, imagine o que pode causar você guardar coisas ruins dentro de você. Nós estamos falando de Acã ter levado objetos para dentro de casa. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm guardado coisas ruins dentro delas. Imagina que uma família foi destruída porque alguém levou coisas ruins para dentro de casa. Hoje nós temos pessoas que estão sendo destruídas porque estão guardando coisas ruins dentro de si. Estão guardando ódio, guardando raiva, ira, desejo de vingança. Coisas que aconteceram há 10 anos atrás, mas essas coisas continuam perturbando e fazendo com que essa pessoa sinta como se aquilo estivesse acontecendo naquele exato momento. Naquele exato momento. Quantas pessoas não estão presas ao seu passado? Presas a coisas que aconteceram há muito tempo, mas porque elas ainda não perdoaram, elas permanecem presas. Será que esse não é o seu caso? Porque para pessoas errarem com a gente é muito fácil. Talvez alguém do seu trabalho tenha errado com você, alguém na sua escola, alguém no seu ciclo de amizade, alguém na sua família. Deixa eu te contar uma história de um tio que faleceu agora há 15 dias atrás. Esse tio um dia, no meio de uma cobrança do filho, ele passou dos limites com o filho. Ele tinha um filho de 22 anos de idade. E ele queria que o filho chegasse em casa antes das 10. Imagine um filho de 22 anos chegar em casa antes das 10. E quando o menino passava desse horário, ele brigava com o menino, xingava o menino e passava dos limites. Só que um dia ele disse para o menino: é a última vez que você chegou nesse horário em casa. Eu te busco onde você estiver, mas você chega em casa antes das 10. E aí um dia, o horário passando, ele chegou do terraço da casa e viu que o filho estava na esquina, 50 metros da casa, conversando com os amigos. Ele desceu, aonde o filho estava, e deu um tapa na cara do filho na frente dos amigos. Vamos tentar entender. Um menino de 22 anos tendo horário para chegar em casa, antes das 22 horas ele tinha que estar em casa. Agora, sendo ofendido na sua honra de frente para os amigos. O pai vem e dá um tapa na cara do filho. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou todas as coisas dele, conseguiu alguns amigos que mostraram como fazer,
E ele foi para os Estados Unidos, de forma ilegal. O pai morreu e nem no velório ele veio. O pai, são mais de 20 anos que eles ficaram separados um do outro por causa de uma atitude de muitos anos atrás. O pai não teve sensibilidade para pedir perdão e o filho provavelmente esperava que o pai fizesse, portanto não fez. E eles ficaram separados por mais de 20 anos por causa de algo que aconteceu no passado e comprometeu a harmonia entre pai e filho. Entre pai e filho. Bom, abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 50. Gênesis 50. Infelizmente, famílias inteiras estão sendo destruídas por causa da falta de perdão. Pais e filhos não têm mais uma boa relação. Marido e mulher já não se relacionam como marido e mulher por causa de problemas. Nós temos presenciado uma geração inteira sendo destruída porque não perdoam um ao outro, porque não são capazes de perdoar aquele que errou. Mas aqui em Gênesis capítulo 50, do verso 15 em diante, nós temos uma lição importante para aprender. Leia comigo a partir do verso 4, preste bastante atenção, você que está sem a sua Bíblia, aliás, a partir do verso 14, perdão. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que o haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que nós lhe fizemos. Por isso, enviaram a ele a seguinte mensagem: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: José, por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. E aí os irmãos dizem: por isso, nós, servos de Deus e de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu essa mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. Preste bastante atenção. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou eu Deus para castigá-los? Vocês pretendiam fazer o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês, de seus filhos, de todas as suas coisas. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Até aqui. Essa é a história de um dos filhos de Jacó, José. Até então, o filho mais novo de Jacó. Diz a Bíblia que Jacó construiu uma família completamente desestabilizada. Jacó queria casar com uma moça, mas ganhou outra no lugar dela, a irmã de Raquel. E tendo casado com Leia, ele trabalhou alguns anos mais para poder casar-se com a mulher que ele amava. E casado com essa mulher, agora ele estava vivendo um conflito, porque ele tinha um conflito dentro de casa, porque tinha duas esposas, duas irmãs, que estavam se transformando em verdadeiras inimigas, por causa da omissão de Jacó como marido, como sacerdote da casa, que permitiu que duas irmãs se tornassem rivais. Nesse ambiente, Jacó tem filhos. E esses filhos vão nascendo, até que José nasce, o 10º filho de Jacó. Quando nasce José, diz a Bíblia que Jacó passou a amar mais José porque era filho de Raquel, a mulher que ele amava. E os irmãos percebiam que Jacó amava José mais do que a todos os outros. Jacó dava presentes a José. Jacó dava favores a José que não dava aos filhos.
E isso fez com que os filhos ficassem com inveja, com ódio, com raiva. Afinal, eles também queriam a atenção do pai. Afinal, eles esperavam que o pai tratasse todos eles como tratava José, com igualdade. Mas o pai fazia favores a José. E o fato de ter José como filho preferido fez com que os irmãos o odiassem. Os irmãos passaram a odiar aquele rapaz, e tudo que aquele rapaz fazia era alvo de crítica, era alvo de julgamento, era alvo de discordância. Então José nasce numa família completamente desestruturada. Pais que estão desorganizados enquanto referências. Duas mulheres que disputam a atenção do marido. Filhos completamente desestruturados, trazendo problemas para os pais. Num ambiente como esse, de inveja, de ódio, de disputa, diz o texto sagrado que José teve um sonho. Mesmo num ambiente como esse. Sabe o que eu aprendo com a história de José? É que não importa o ambiente em que nós nascemos, não importa o lugar em que você nasceu, talvez você nasceu num lugar tão desfavorecido, talvez você olha para a sua realidade e você pensa assim, como posso eu ter sonhos e como os meus sonhos podem se cumprir morando neste lugar, com essa realidade, dentro dessa casa, com essa família, com tudo que diz a meu respeito. E diz a Bíblia que mesmo num ambiente como esse, com tanto problema, José sonhou. Ele teve um sonho. Ei, só realiza sonhos aqueles que lutam contra as esperanças, gente. Está tudo dando errado, está tudo complicado, problemas para todos os lados. Você olha para um lado, os irmãos com rixa, briga. As duas mulheres do pai disputando a atenção do marido. Problemas em todos os lugares e José sonha. Nós não podemos impedir que os nossos problemas nos impeçam de sonhar com dias melhores, com tempos melhores. Nós precisamos aprender com José, que mesmo no meio do caos, mesmo no meio do problema, sonhou. Você tem sonhos? Lute pelos seus sonhos. Continue sonhando, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente do que te dizem. Eu pastoreei uma menina de 12 anos que nós morávamos numa cidade chamada Vargem Alegre. Cidade de Vargem Alegre, no interior de Minas Gerais, é uma das cidades que tem o maior número de médicos por habitantes no Brasil. Então você pega a quantidade de habitantes, você vai fazer uma referência ali, você vai ver que muitos médicos saem daquela cidade. E os adolescentes ali crescem sonhando em estudar medicina. E essa menina era filha de criadores de porcos da cidade, que é uma cidade muito agrícola, e ela era filha de criadores de porcos. E ela sonhava em estudar medicina, aos 12 anos ela já sonhava com isso. E um dia ela foi contar para o pai. Pai, eu tenho um sonho. O pai falou, fala, filho, o seu sonho, eu quero ser médica. O pai riu da cara dela e disse, ninguém nessa família se formou. Nós somos criadores de porcos, nós andamos pela cidade pegando comida para porcos. Você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai conseguir fazer isso? Nós não temos condições. 7 anos depois, ela conseguiu uma bolsa, está fazendo medicina. Ela sonhou no meio do caos, contra as esperanças, independente do que as pessoas diziam a respeito dela, independente das possibilidades, ela sonhou. Você precisa sonhar, independente das dificuldades, independente dos problemas, você precisa acreditar nos seus sonhos, porque se você não acreditar, quem mais vai acreditar? E se você não lutar por eles, quem vai lutar? Mas há um problema, irmãos, quando nós sonhamos e nós temos sonhos, nós atraímos a inveja, o ódio de pessoas frustradas, de pessoas que não conseguem nada, de pessoas que já tentaram tudo e talvez já se renderam por causa do ambiente que foram criadas, por causa de palavras que ouviram, e essas pessoas estão frustradas, e elas nos vendo vencendo na vida, elas vendo a gente conquistando os nossos sonhos e sonhando, mesmo no meio dos problemas, elas têm inveja, elas têm ódio, elas não querem que a gente avance, elas tentam nos impedir, e foi o que aconteceu com José. Quando ele conta os seus sonhos para o pai não acredita. Quando ele conta os seus sonhos para os irmãos debocham dele. Diz que não pode. Como você vai ser rei sobre nós? Você vai reinar sobre nós, o menor sobre os maiores? Impossível. E diz o texto bíblico que um dia os irmãos viram José vindo na direção deles. Disseram assim, olha, vamos acabar com os sonhos desse rapaz. Vamos acabar com os sonhos dele. O que nós vamos fazer? Vamos matar ele. Vamos matar ele que acabou com os sonhos. Só que um dos irmãos falou, não vamos matar, não, porque o que a gente vai ganhar se a gente matar esse rapaz?
vamos pegar ele e vamos vender. A gente deixa ele num lugar, depois a gente pega ele e vende, a gente consegue alguma coisa por ele. E aí, irmãos, entendam isso, irmãos, olhando para um irmão com sonhos, com planos, e tendo inveja desse irmão. E pegando esse irmão e colocando o irmão dentro de uma cova. E não sendo suficiente, pegam esse irmão e vendem para uma caravana de ismaelitas que passavam por ali. E esses ismaelitas vendem José para um homem chamado Potifar. Diz a Bíblia que Deus abençoava tudo o que José fazia. Onde José punha a mão dava certo, o que José fazia na casa de Potifar dava certo, mas ali na casa de Potifar, José novamente sofre uma injustiça. Sendo ele um rapaz muito bonito, a mulher de Potifar agradou-se de José, tentou seduzi-lo, ele resistiu, ela tentou ele novamente, ele resistiu e ela armou para ele. Fez uma situação que parecia que ele tentou abusar dela. E aí pegam José e levam José para a cadeia. E diz a Bíblia que mesmo ali na cadeia, Deus abençoou a vida de José e tudo que José fazia dava certo. E de repente, 2 amigos de José tiveram um sonho, José interpreta o sonho desses homens, esses homens saem da cadeia, vão para posições de governo dentro do reino, se esquecem de José. Então faz uma análise da vida desse rapaz. Nasceu num ambiente caótico, era alvo da inveja dos irmãos, foi jogado pelos irmãos dentro de uma cova, foi vendido pelos irmãos para uma caravana ismaelita, foi vendido pelos ismaelitas para um homem chamado Potifar. Dentro da casa de Potifar, sofreu uma tamanha injustiça e foi parar na cadeia. Dentro da cadeia, ele faz o bem e é esquecido lá, 2 anos esquecido dentro da cadeia. Diante de tudo isso, surgem algumas perguntas. Como que esse homem não adoeceu de tanta raiva, de tanto ódio, de tanta ira? Sendo alguém tentando fazer as coisas certas, onde ele estava, Deus abençoava os lugares, abençoava as pessoas. Como esse jovem de 13 anos, quando foi vendido, não foi consumido pela ira, não foi consumido pela falta de perdão. Outra pergunta, como um homem como esse, ao chegar no poder, como nós vamos ver lá na frente, ele chegou, não se tornou um tirano, tendo agora poder para poder se vingar de todos que lhe fizeram mal. E como ele é capaz de perdoar os irmãos, como nós lemos neste texto, mesmo tendo sofrido tantas injustiças, tendo os irmãos como os causadores de todos os problemas que ele teve. Você consegue imaginar isso? Os irmãos foram os causadores de todos os problemas que ele teve. Todos os problemas. A história dele marcada por tragédias pontuais causadas por causa do ódio da oposição dos irmãos. Pessoas adoecem por muito menos. Nós estamos vivendo num país que é o país da América Latina que mais tem depressivos. Na América Latina inteira, o Brasil é o país com mais depressivos. Os remédios para a depressão estão lotando as prateleiras de farmácia. Minha irmã trabalha na indústria farmacêutica e a ordem na indústria farmacêutica foi tirar alguns remédios das prateleiras para desocupar espaço, sabe para quê? Para remédios antidepressivos. Não, vamos desocupar espaço, remédios que não são tão vendidos, tirem das prateleiras, porque nós precisamos encher as prateleiras de remédios antidepressivos. Porque nós estamos vivendo uma sociedade assim, uma sociedade adoecida, e muitas vezes adoecida pela falta de perdão. A falta de perdão causa doenças. A falta de perdão causam dores. Conheço pessoas, uma moça veio conversar comigo, semana passada, eu estava pregando aqui no Rio de Janeiro, e eu falava sobre essa questão do perdão. Ela veio falar comigo, ela falou assim, olha, eu sinto, estou saindo de um divórcio, e eu sinto que eu não consegui perdoar ele, eu sinto como se tivesse alguém pisando em mim aqui, 24 horas por dia, ó, no meu peito. Eu não consigo respirar direito, eu não consigo viver minha vida direito, porque eu sinto como se eu estivesse carregando uma pessoa com os 2 pés no meu peito. E eu não consigo perdoar esse rapaz. Marido dela, no caso. Assim estão caminhando as pessoas deste tempo, consumidas pela falta de perdão, tomadas pela falta de perdão.
Como que José conseguiu se manter puro no meio de tanto problema? Ei, você, jovem, como você consegue se manter limpo, com o coração limpo, diante de tantas injustiças que talvez você sofre? Ei, você, pai, como você consegue manter o seu coração puro em relação aos seus filhos, diante da quebra de princípios estabelecidos por você? Ei, você, namorado, namorada, marido, esposa, que talvez, não sei, como que você consegue se manter livre do ódio, da raiva, do rancor, diante de toda a injustiça que te fazem? Como que José conseguiu? A resposta é muito simples. José tinha um coração extremamente perdoador. Ele não permitia que o ódio o corrompesse, o dominasse. Não importava o mal que as pessoas lhe fizessem. No coração de José superabundava a graça e o perdão de Deus. É assim que nós devemos viver nessa vida. Não fizeram mal para a gente, mas não importa o que fizeram. A diferença na minha reação e na minha postura diante do que fizeram vai ser mostrada por aquilo que está dentro de mim. Porque cada um oferece o que tem, gente. O que você tem para oferecer? Fizeram uma injustiça contra você? O que você tem para oferecer em resposta a isso? Vai demonstrar o que está aqui dentro. A sua atitude diante da injustiça que fizeram com você demonstra o que está no seu coração. No coração de José superabundava a graça e o perdão. O que está aí dentro de você? O que está dentro de você? Por que José perdoou os seus irmãos? Eu tenho aqui algumas coisas que eu acredito que fazem parte e que nós podemos identificar na vida de José. Por que ele perdoou? A primeira coisa, ele mesmo diz no texto: eu não estou no lugar de Deus. Quando os irmãos percebem que o pai havia morrido, eles entendem assim: agora José não tem mais motivos para ser bom com a gente. José está sendo bom com a gente porque ele não quer causar transtornos para o nosso pai. Porque ele não quer criar um ambiente pior no seio familiar. Então, por isso, José está tratando a gente bem. Por isso, José está cuidando da gente. Mas agora o pai de José morre e os irmãos temem que agora sim José se vingue contra eles. E eles vão até José e falam assim: José, o negócio é o seguinte, criam até um ambiente, uma mentira, contam para o José. O nosso pai, antes de morrer, pediu para que você nos perdoasse. Pediu para que você relevasse o mal que a gente te fez, a injustiça que a gente te fez. E diz o texto bíblico que quando José ele ouve essa mensagem, ele chora. Ele chora e ele diz para os irmãos assim: ei, por acaso eu estou no lugar de Deus para condenar vocês? Quem não perdoa, preste atenção, quem não perdoa está assumindo o lugar de Deus para condenar ou perdoar uma pessoa. Nós não temos essa capacidade. Nós não podemos ocupar um lugar que não é nosso. Por isso José diz: quem sou eu? Quem sou eu para me vingar de vocês? Entenda uma coisa, cada pessoa nessa terra, cada pessoa que está neste lugar, cada um de nós aqui, olha, está na balança do Criador. Todos nós estamos sendo pesados pelo Criador e você não precisa se preocupar em se vingar de ninguém, porque diz a minha Bíblia que cada um receberá recompensa pelos seus atos. Pelos seus atos. E por isso José diz: eu não posso fazer isso, porque esse papel é de Deus. Esse papel é de Deus. Quantas pessoas não estão tentando ocupar o lugar de Deus, fazendo mal para o outro, se vingando do outro, e o pior, guardando rancor, esperando que o outro sinta que não está sendo perdoado, guardando raiva do outro, não perdoando, esperando que o outro se sinta triste por isso. Já diz uma frase que não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. É você que está convivendo com sentimentos ruins. É você que está convivendo com problemas. É você que está vivendo aquela situação como se tivesse acontecido agora. Há um caso de um pastor, um testemunho que saiu a nível nacional. Esse pastor estava preparando uma mensagem para pregar na sua igreja sobre perdão. E enquanto ele preparava ali a mensagem para poder pregar na igreja, Deus falou com ele: você não está apto para pregar essa mensagem. Ele falou: mas como não? Eu sou pastor. Eu tenho que pregar sobre perdão. Deus falou: você não pode subir no altar para pregar essa mensagem. Mas por que eu não posso, Deus?
enquanto você não pegar o seu telefone e ligar para o homem que dormiu com a sua mulher há anos atrás e perdoar esse homem, você não pode subir no altar para poder pregar. Você não está apto para pregar até que você perdoe. Até que você perdoe. Muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos no lugar de Deus e falamos assim, eu não vou perdoar, fulano vai ver, eu não vou perdoar. Não perdoo, não perdoe, e a gente está esperando que o outro morra enquanto a gente está tomando veneno, porque não perdoar causa problemas na gente. Eu já vi pessoas que dizem assim, nossa, toda vez que eu lembro daquela situação, me bate uma azia, assim, sabe? Um negócio como se algo estivesse me corroendo, como se algo estivesse me mordendo por dentro. Todas as vezes que eu lembro daquela situação, eu não consigo respirar direito. Todas as vezes que eu lembro daquela situação, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. Ei, quando nós não perdoamos, os principais afetados somos nós mesmos. O outro está vivendo a vida dele. Está seguindo a vida como se nada tivesse acontecido nós aqui. Ele vai ver o quê? Vai ver você adoecer. Vai ver você minguar na vida porque não perdoou ele. Já viu? Pessoas que guardam rancor foram pessoas que foram machucadas. Foram pessoas que foram feridas. O outro fez algo ruim contra ela. Só que muitas vezes o outro está muito bem. Está vivendo a vida. Está seguindo em frente. E o de cá está assim, ele vai ver o quê? Está vendo você minguar. Porque não perdoa. Porque continua guardando coisas ruins dentro de você. José entendia, se existia alguém que podia punir os irmãos dele, não era ele, por isso ele não deveria guardar ódio, não deveria guardar rancor, porque Deus dá a cada um a recompensa dos seus atos. Ei, entenda uma coisa, existe uma coisa que todos nós vamos passar por ela. Todos nós vamos passar por ela. E ela iguala todos os seres humanos. Do pior ao melhor, daquele que fez as maiores barbaridades, àquele que viveu a vida mais justa. E ela se chama morte. Todos nós vamos passar por ela. Aqui na terra, veja bem, leia a parábola do rico e do Lázaro. Aqui na terra o rico tinha tudo. O pobre queria comer das migalhas que o rico deixava cair da mesa dele, não podia comer. Ficava ali desprezado com as suas feridas, com as suas doenças. A morte igualou os dois. Mas deu a um a recompensa dos seus atos de bondade e ao outro a recompensa dos seus atos de maldade. Todos eles morreram, passaram pela morte. Não tiveram como escapar. A morte igualou os dois. Agora, o justo, que comia migalhas, que sofria aqui na terra, está no céu. E o injusto no inferno. Sabe por quê? Todos nós estamos na balança do Criador e dela não tem como escapar. Nós receberemos a recompensa dos nossos atos e não pense que Deus está atrasado para poder justificar você diante de outras pessoas, diante do mal que lhe fizeram no passado, porque Deus tem uma hora certa para agir. Quando Ele age, a justiça dele é justiça de fato. Deus age com justiça, Ele é justo. Ele é justo. José entendia, eu não posso guardar mágoa, tristeza, porque não sou eu que vou puni-los. A segunda coisa que me faz entender por que José, vivendo tudo isso, foi capaz de perdoar, é porque ele entendeu que os irmãos erraram, que os irmãos tentaram o mal contra ele, mas ele tinha um Deus que transforma o mal em bem. Que transforma o mal em bem. Irmãos, quando Deus trabalha ao nosso favor, transformando o mal que nos fazem em bem, que motivos nós temos para não perdoar? Você está crescendo na vida, está seguindo uma direção, e Deus está te abençoando. De repente as pessoas começam a colocar barreira, oposição, começam a tentar te impedir, começam a tentar te atrapalhar, e inventam uma calúnia, e inventam algo que você falou que você fez, te prejudicam. Te prejudicaram e você de repente perde o emprego dos seus sonhos. Era isso que eu queria, olha. Queria chegar lá e conquistar aquele emprego. E você está crescendo na vida, e alguém vai e puxa seu tapete e você perde aquele emprego que você esperava. Te fizeram mal. Terrível. Esmagaram o seu sonho. Mas Deus abre uma porta melhor, porque o sonho dele é maior do que o seu. Porque ele transforma o mal que nos fazem em bênção. Aquela porta de emprego poderia ser um problema para você lá na frente. Por isso Deus, muitas vezes, entenda, muitas vezes Deus usa até o mal que nos acontece para colaborar para o nosso bem. A palavra dele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
todas as coisas. Gente, todas, sem exceção. Tudo que te acontece, tudo que te aconteceu e tudo que vai te acontecer aqui para frente faz parte de um propósito de Deus para a sua vida, e até o mal que lhe fazem, Deus vai usar para o seu bem. Você crê nisso? Amém? Deus usa o mal para o bem, transforma o mal para nos gerar algum bem. José entendia isso. A terceira coisa que me faz concluir por que José perdoou, mesmo tendo motivos para não perdoar, é porque ele entendia que quem possuía o controle sobre a vida dele era Deus e não os irmãos. Quando você não perdoa, você dá o controle da sua vida para a pessoa que te feriu. Não perdoar é entregar o controle da sua vida para a pessoa que te feriu. Você passa a viver em prol daquilo, em prol daquela situação, movido por aquela situação. Aquela situação te dirige, aquela situação faz com que você tome decisões baseado nela. Enquanto você não perdoar, o controle da sua vida está na mão da pessoa que te feriu. Você vive para tentar mostrar algo para a pessoa. Você não vive mais para você. Você não faz escolhas mais porque são boas para você. Você faz boas escolhas por quê? Porque você tem que mostrar para o outro que o mal que ele te fez não te afetou. Não afetou o quê? Afetou. Você está vivendo para mostrar a ele alguma coisa, para provar alguma coisa. E aí, pessoas que não perdoam, elas têm a sua vida governada pelo outro. Pelo que o outro fez. Olha, eu sou assim porque há 10 anos atrás fizeram isso comigo. Já ouviu essa história? Você vai conversar com uma pessoa, você fala assim, mas por que você faz isso? Eu faço isso porque me fizeram isso. Porque me fizeram aquilo. Conversando com jovens, adolescentes, meninos, meninas, é interessante que eles, justificando algumas de suas atitudes, eles dizem assim, eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque o meu pai fez isso. Um dia desse, minha menina, tentando me levar para poder brincar, né, no meio dos negócios dela, falou, papai, vamos brincar? Eu falei, filho, papai não sabe brincar. Mas por que papai não sabe brincar? Eu falei assim, porque meu pai nunca brincou comigo. Olha só, algo que me fizeram no passado, dirigindo minha vida hoje, eu parei para pensar naquilo e falei, poxa, eu estou perdendo a oportunidade de brincar com a minha filha porque o meu pai nunca brincou comigo. Porque o meu pai nunca brincou comigo? Então quer dizer que isso vai gerar um ciclo vicioso na minha família? Meu pai nunca brincou comigo, eu não brinco com a minha filha. Minha filha vai olhar para trás e falar assim, meu avô nunca brincou com meu pai nunca brincou comigo, não brinco com meu filho. Não brinco com a minha filha. E isso vai sendo levado de geração para geração. Meu pai nunca me abraçou e falou que me amava. Nunca fez isso. Eu tinha todos os motivos para não abraçar e falar que amava a minha filha. Eu tinha todos os motivos para deixar o meu pai ser enterrado, sem nunca ter olhado nos olhos dele e ter dito assim, eu te amo, o Senhor é importante para mim. No entanto, entendendo a palavra de Deus, eu não usei o que o meu pai fez comigo como justificativa para não fazer com a minha filha e para não fazer com ele. Com ele. Eu fiz com meu pai o que eu esperava que ele fizesse comigo. Abracei, olhei nos olhos dele e falei que eu amava. Precisava? Podia ter seguido a minha vida. Normalmente. Mas não, eu estava quebrando um ciclo. Meu pai nunca ouviu meu avô falar que o amava. Nunca. Então, como que ele ia me dar o que ele nunca teve? Eu poderia ter seguido isso. Nunca vou dar para minha filha o que eu nunca tive. E aí eu estou tendo a minha vida governada por alguém que me feriu. Por alguém que me machucou. Eu estou reproduzindo uma atitude que eu reprovava. Sabe por quê? Porque quem não perdoa tem a sua vida governada pelo agressor, pelo ofensor. Você passa a viver porque o outro te fez, porque o outro te falou. Ei, quebre os ciclos viciosos na sua vida. Quebre aquilo que está acontecendo na sua vida, que tem seguido gerações, famílias, e você não pode deixar para a sua próxima família. Ei, filhos, ei, adolescentes, jovens, ei. Quebra agora na sua vida familiar coisas que você reprova na vida dos seus pais, coisas que eles fizeram que você reprova. Perdoe. Perdoe. Não deixa que essas atitudes
venham direcionar a sua vida, venham comandar a sua vida. José entendia isso. Olha, vocês fizeram mal contra mim, mas não são vocês que têm o controle sobre a minha vida. O mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem, porque a minha vida é governada pelo Altíssimo. E só acontece comigo aquilo que Ele quer que aconteça. Se aconteceu o que vocês fizeram, Ele estava no controle. E minha vida está nas mãos dEle, Ele faz com a minha vida o que Ele quer, e Ele me trouxe até aqui, por isso eu não posso deixar de perdoar vocês. É isso, gente. A nossa vida tem que estar na mão dEle, não na mão de quem nos fez mal, não na mão dos nossos ofensores, não na mão daqueles que nos causaram dor, mas na mão dEle, na mão dEle. Outra coisa que eu aprendo com a vida de José e entendo, isso é brilhante, isso é interessante, porque às vezes, irmãos, a melhor coisa que pode nos acontecer é a pior coisa. Entenda isso. Às vezes, a melhor coisa que pode te acontecer é a pior coisa. Você acha que foi a maior tragédia da sua vida. Você tinha expectativas enormes para determinada situação. Você tinha planos, você tinha sonhos, e você caminhava para ela. E, de repente, tudo desmorona. Você vê tudo que você sonhava cair por terra. E a gente não entende. Muitas vezes, Deus nos tira coisas. Deus impede que a gente alcance coisas e a gente fica questionando, como assim, Deus? Por que o Senhor tirou isso de mim? Por que o Senhor não me deixou alcançar aquilo? Era o meu sonho, era o meu plano, era o que eu queria para a minha vida. Eu sonhava todos os dias com isso, eu acordava para poder viver isso. A minha vida era em prol disso. E você vivia, se esforçava e de repente tudo acaba e você olha para Deus e fala assim, como assim? Deus está falando com você nessa noite, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Você não entende. Eu também não entendo muita coisa que Deus não deixou eu conquistar. Eu também não entendo. Eu também não entendo tantos caminhos que Deus não me deixou seguir. Eu também não entendo. Mas eu entendo uma coisa. Ele está no controle. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A vontade dele é boa demais. Muito melhor que a minha. A minha pode ser até boa, mas não é boa, perfeita e agradável como a dele é. A vontade dele é boa demais. E hoje, irmãos, Deus está nos podando, e Ele nos poda. E a poda de Deus não é muito agradável. Nenhuma poda é agradável. Perder não é agradável. Ver sonhos não se cumprirem não é agradável. Imagina Jó, um homem íntegro. A Bíblia o escritor bíblico vai falar sobre Jó e fala assim, Jó era um homem bom que se desviava do mal. Aí Deus vai falar sobre o diabo. Você viu meu servo Jó? Homem bom e temente que se desvia do mal? Ó, a Bíblia, o escritor falando que Jó era bom, Deus falando e o diabo falou assim, é mesmo. O diabo confirma que Jó era bom. Até o diabo confirmou que Jó era bom. Ó, que Jó era bom. Você imagina esse homem. De repente perde os filhos, perde os bens, perde a saúde, vê o seu casamento ser abalado. Que esperança esse homem tinha? Foi a pior coisa que poderia acontecer. Imagina a quantidade de perdas. Ei, imagine um dia, alguém indo lá no seu trabalho, na sua escola, e fala assim, eu tenho uma notícia para você. Qual que é a notícia? Ó, o negócio é o seguinte, sabe aqueles objetos que você tinha, que você gostava, de repente o seu carro, sua moto, sua bicicleta, não sei, alguém passou na porta da sua casa e levou. Você fala, nossa, que tragédia. Levaram minha bicicleta, minha moto, meu carro, o sapato que eu deixei secando lá no muro, levaram embora. Passa um pouquinho, alguém corre e fala só, tem uma notícia para te contar. O que é? Alguém deixou um gás vazando na sua casa, explodiu e sua casa está pegando fogo. Meu Deus, que tragédia. E de repente chega outra pessoa e fala assim, ó, seus pais estavam dentro da casa. Não é possível. Não é possível. E para piorar, aquela reserva que você tinha feito no banco, o banco faliu, você não tem mais aquele dinheiro. Imagina a quantidade de tragédias em um único dia, a quantidade de notícias. Sai uma notícia ruim, vem outra, sai uma notícia ruim, vem outra, uma notícia ruim, vem outra, uma notícia ruim, vem outra. Jó, se a história de Jó terminasse assim, Jó pegou uma corda e se enforcou, você entenderia isso, não entenderia? Sim ou não? Não estou dizendo que é aceitável, mas sim ou não?
Diante de tudo isso, desse caos, de todos esses problemas, Jó pegou uma corda e se enforcou. Mas Jó diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó entendia que a pior coisa poderia ser a melhor coisa, porque quando Deus está envolvido na nossa vida, todas as coisas cooperam para o nosso bem. As piores coisas são Deus trabalhando na nossa vida, nos moldando e nos preparando para coisas infinitamente maiores do que nós pensamos. Era o seu sonho, mas não era o sonho de Deus. Era o seu plano, mas não era o plano de Deus. Por isso aquela pessoa entrou no seu caminho e te atrapalhou. Porque não era o sonho de Deus. Porque Deus tem sonhos maiores para você. Isso não é demagogia, isso não é palavra qualquer. É Deus falando com você nessa noite. As coisas ruins que lhe aconteceram faz parte do meu plano, porque as coisas podem ter saído do seu controle, mas eu permaneço no controle de todas as coisas. Olha para Isaías. Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Preste atenção nessas palavras. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías olha para a terra, tem um trono vazio. Isaías olha para o céu, tem um trono com alguém assentado nele. Porque embora os reis da terra saiam do trono, embora as coisas saiam do nosso controle, ele permanece assentado no seu alto e sublime trono, e ele tem o controle sobre todas as coisas, ele tem o controle sobre a minha vida, ele tem o controle sobre a sua vida, e ele vai fazer as coisas, até as coisas ruins que acontecem em nós, cooperarem para o nosso próprio bem. Ele trabalha, e ele tem trabalhado em nosso favor. Amém? A melhor coisa que poderia ter acontecido, irmãos, era isso. Era José. Imagina, tenta imaginar comigo. José com os sonhos que ele tinha. Sonho que Deus colocou no coração dele, que ele seria uma pessoa de posição de destaque, em que até os irmãos dele e os pais viriam e se prostrariam diante dele. Ei, se José ficasse entre os irmãos, esse sonho se cumpriria? Se José ficasse onde ele estava, esse sonho se cumpriria? Não. Ele adoeceria ali naquele ambiente familiar, ele adoeceria naquele lugar onde ele estava, mas Deus foi trazendo José, talvez de uma maneira dolorosa, mas foi levando José para o centro da vontade dele para que o sonho de José se cumprisse. Talvez ele não entendia, eu não entendo por que tanto problema dentro dessa casa, por que os meus irmãos agem comigo assim, por que os meus pais duvidam de mim, eu não entendo o que eu estou fazendo dentro dessa cova, desse buraco, me abandonaram, me jogaram aqui, eu não entendo por que estão me levando aqui agora, me venderam por poucas moedas, eu não entendo o que eu estou fazendo na casa desse homem, eu não entendo o que eu vim fazer na cadeia, mas eu entendo que Deus está no controle, que Deus está trabalhando, e eu só cheguei onde eu estou hoje. Ele olhando para trás, imagine, lá na frente, ele olhando para trás falando, eu só cheguei onde eu estou hoje, porque haviam irmãos rivais, porque havia uma cova, porque havia uma caravana de ismaelita, porque havia Potifar, porque havia a mulher de Potifar, porque havia cadeia, e agora existe o governo do Egito. Ei, eu nunca vi gente qualquer chegando onde Deus quer que ele chegue. Eu só vi gente que Deus provou, Deus tratou para poder chegar lá na frente. Ei, não é qualquer um que vai chegar não, gente. Por que você está reclamando das suas lutas, das suas dificuldades, das injustiças? Por quê? Você ainda não percebeu que Deus está trabalhando em você? Está te preparando? Está te moldando? É assim que acontece, gente. É assim que acontece, é assim que Deus faz com a gente. Percebe os maiores homens dessa nação, homens de Deus, percebe homens que você admira. Vai ouvir a história deles. Pastor Hernandes Dias Lopes é o cara que eu ando com ele para cima e para baixo. Nunca me viu, mas eu ando com ele para cima e para baixo. Vai ouvir a história desse homem para você entender como que eu posso andar com ele hoje e por que eu posso admirar ele. Vai ouvir a história dele. Você vai ouvir ele falando de tantas injustiças que ele sofreu ao longo da vida. Você vai ver ele falando sobre tantos problemas, sobre tantas dificuldades, e ele dizendo assim, eu só cheguei aqui por causa delas, por causa desses problemas, por causa dessas dificuldades. Os problemas e dificuldades que nos acontecem ao longo da vida estão nos promovendo, e nós precisamos prestar atenção nisso. Amém? Amém? Diga comigo assim, Deus faz hoje, e eu entendo amanhã. Isso é uma realidade. Fala comigo se Deus não fez coisas há anos atrás na sua vida que você não entendeu no momento e hoje você para e fala assim, eu entendo agora. Ei, jovem, adolescente, deixa eu te contar uma coisa aqui. Isso é verdade. Às vezes você está vivendo um momento hoje que é uma fase complicada, a fase que
vocês estão vivendo, eu também estou vivendo essa fase, tá? Não olha para mim e fala assim, o Júnior não está vivendo essa fase. Eu estou vivendo essa fase, só tenho 29 anos, então ainda estou vivendo essa fase ainda de coisas difíceis na vida, de coisas complicadas na vida. Então eu sei o que você está vivendo. Eu passei por algumas coisas que você está passando hoje há pouco tempo atrás. Ei, eu te entendo. Talvez você não se entenda. Talvez você não consiga compreender o que está acontecendo com você agora. Perdas, prejuízos, tentativas de acertar que deu errado. Mas Deus está te dizendo para você que hoje que eu estou fazendo coisas hoje que amanhã você vai entender. Você não está entendendo agora, não? Confia. Confia. Amanhã você vai entender. Amanhã você vai entender. E como é bom quando a gente entende. Como é maravilhoso quando a gente chega à conclusão, Deus me preservou. Era o meu sonho, mas não era o sonho de Deus, aquilo ia me atrapalhar. Aquilo ia me prejudicar. Aquilo ia me afastar do que Deus tinha para a minha vida e que é infinitamente melhor. A gente, quando entende isso, é a melhor coisa que existe. Por fim, José entendia que ele não podia escolher o que as pessoas faziam com ele, mas ele podia escolher o que fazer com o que as pessoas fizeram. Eu não posso escolher o que você vai fazer contra mim. Não tenho a capacidade de escolher isso. Você é uma pessoa livre. Você faz o que você quiser. Hoje você talvez goste de mim, você me agrade, amanhã talvez não. Amanhã talvez eu tenha feito algo que não percebi e isso te causou alguma coisa, e você pode me fazer um mal terrível, eu não posso escolher. E às vezes você tentando acertar, você falha comigo. Eu não posso escolher o que você vai fazer. Nessa vida a gente está à mercê de tudo que acontece, os acontecimentos estão aí. Ora está tudo bem, ora não está. Ora alguém é amigo, ora é inimigo. Ora a pessoa que você mais confia te trai. Ora pessoas que você ama te decepcionam. Te ferem, te apunhalam pelas costas. Tentam te afastar de coisas que Deus tem para a sua vida. Te humilham. Falam uma coisa com você que você não estava preparado. Às vezes no meio de pessoas te confrontam. E você fica chateado com isso, claro. Você não pode escolher, porque se você pudesse escolher, você queria que as pessoas te fizessem bem o tempo todo. Que as pessoas fossem bondosas, generosas. Mas a gente não pode escolher. Mas a gente pode escolher o que fazer com que elas nos fizeram. Você pode guardar o mal que te fizeram. E ficar com ele aqui dentro, aqui, ó, esperando um momento para se vingar. Igual muitos cônjuges, marido e mulher, eles vivem hoje. Não perdoam um ao outro e estão dormindo ao lado do cônjuge, mas é como se fosse do lado do inimigo, porque está esperando um momento para se vingar. É como muitos pais e filhos convivem hoje em dia. Eles, em algum momento, se esbarraram, ainda não tiveram aquele momento de perdoar, estão seguindo suas vidas, esperando um momento para confrontar um ao outro. Sabe quando você está ali em algum relacionamento e uma pessoa te faz alguma coisa e você não tem coragem de confrontá-la e mostrar o erro, mas você fica assim, uma hora ela vai errar e eu vou apontar. Uma hora ela vai errar e eu vou apontar. Uma hora ela vai errar e eu vou criticar. E você guarda aqui dentro. E vai tendo a sua vida sendo, às vezes, o coração dilacerado por aquilo que você guardou aqui, ó. Como se, toda vez que você lembrasse da situação, alguém colocasse a mão dentro do seu coração e fizesse assim, ó. Porque ainda não está tratado. Você guarda. E aí, quando acontece algo semelhante, é como se você tivesse uma ferida aqui assim, que não foi tratada, e aí alguém tocasse naquela ferida todas as vezes, assim, ó. Você pode fazer isso, você pode guardar. Você não escolheu o que fizeram contra você, mas você está escolhendo guardar. E seguir a sua vida guardando isso. E pode acontecer com você o que acontece com muitos, que por guardarem ódio, por guardarem mágoa, por guardarem ira, raiva, estão sendo consumidos, entrando em depressão, desenvolvendo câncer e morrendo esperando que o outro morra.
É a sua escolha. Ou você pode, nessa noite, dizer assim, eu perdoo para que eu não adoeça. Eu perdoo para que eu seja curado. Eu perdoo porque enquanto eu não perdoar, eu não estou apto a ser perdoado por Deus. Eu perdoo para que essa pessoa não governe mais a minha vida. Eu perdoo porque se existe alguém que pode perdoar ou não, que pode condenar ou não alguém, não sou eu, é Deus. Eu perdoo e eu sigo a minha vida em frente. Ah, mas o outro está vivendo normalmente, ela não teve problema nenhum, não sofreu nenhum tipo de adversidade pelo que te fez. A hora dele vai chegar, mas eu não posso viver a minha vida escravizado porque alguém me fez um mal. Eu não posso viver guardando coisas ruins dentro de mim, porque se eu guardar coisas ruins dentro de mim, eu vou adoecer. A Bíblia fala sobre raízes de amargura que brotando dentro de nós, vão criando raízes, vão saindo até pela boca. Pessoas que ficam amargas, pessoas que ficam amargas porque alguma coisa aconteceu no passado, não foi tratada, aquilo foi brotando dentro dela assim, ó. Foi brotando, imagina raízes brotando dentro de você, raízes pior de amargura, amargura do grego tumos. Tumos, te lembra de quê? Tumor. Raízes, tumores, raiz de amargura brotando dentro de você, saindo pela boca, dirigindo as suas palavras, dirigindo suas escolhas. Você não faz mais nada por você, você faz porque alguém te fez mal. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual que é a sua escolha hoje com o que fizeram com você? Porque você não pode escolher não, te fizeram mal, porque eu sei. Não preciso ser profeta para dizer que em algum momento alguém te fez mal, eu não preciso. Você pode ser a melhor pessoa entre nós aqui, talvez a melhor pessoa entre nós é a que mais sofreu. Porque em um mundo em que as pessoas hoje estão vivendo com valores completamente invertidos, ser bom é difícil demais. Ser justo é difícil demais. O justo sofre muito nessa terra. Ele sofre. Mas ele tem uma recompensa guardada na eternidade. Recompensa dada pelo próprio Deus. Ei, ainda que nessa terra você não veja o fruto da sua fidelidade a Deus, guarde os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, porque Ele tem recompensas eternas para você. Recompensas eternas. Eu não posso chegar aqui e fazer um discurso para você dizendo assim, você vai ver as pessoas que te fizeram mal, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Eu não posso vir fazer esse discurso para você. Eu não posso falar que você vai ver essas pessoas se ferindo. Porque muitas vezes, muitas vezes, você vai ver como Asaf, que viu os injustos prosperando, que viu os maus, que viu os maus acertando. E apesar de toda a justiça dele, apesar de toda a fidelidade dele a Deus, a vida dele não estava dando certo. Às vezes a gente vai viver isso, gente. Às vezes você vai ser ofendido por alguém e vai ver aquela pessoa se dando bem lá na frente. Nesta terra. Nesta terra. Mas embora ela passe impune pela justiça da terra, existe uma justiça no céu que vai tratar cada um de acordo com as suas atitudes. Nós receberemos recompensas de acordo com as nossas atitudes. Veja, o rico que estava no inferno viu Lázaro no céu. Imagina isso. O rico do inferno que desprezou, maltratou, humilhou, rejeitou o pobre durante toda a vida, agora ele olha e vê ele lá no céu sendo cuidado por Deus. Sendo cuidado, recebendo as recompensas da fidelidade dele durante a vida na terra. O que você vai fazer com o que te fizeram? Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Leve a sério esse momento. José tinha todos os motivos da vida para ali naquele ambiente familiar em que ele viveu, seguir pensando em como ele se vingaria daquela família. Ele tinha todos os motivos da vida para poder se vingar dos irmãos que lançaram ele numa cova. José tinha todos os motivos da vida para se vingar dos ismaelitas que o venderam para Potifar. José tinha todos os motivos da vida para se vingar da esposa de Potifar. Ele tinha todos os motivos para se vingar do copeiro do rei que o abandonou ali,
o esqueceu no cárcere. E ele chegou um momento em sua vida que ele tinha poder para fazer isso. Diz a Bíblia que Faraó disse para José assim: só eu terei mais poder que você neste lugar. O que você falar, está falado. E José, tendo uma história de amarguras, de problemas, de perseguições, oposições, de pessoas que o caluniaram, de pessoas que o condenaram, agora tinha poder nas mãos. Diferente de muitos que só estão guardando mágoa, diferente de muitos que só estão tomando veneno esperando que o outro morra, agora ele tinha condições de fazer com que os outros tomassem do veneno. Agora ele tinha condições de fazer com que os outros fossem punidos pelo mal que eles lhe fizeram. E Deus coloca essas pessoas diante de José. Elas estavam diante dele. E Deus dá a oportunidade de José: faz aí, José, faz o que você quer. E José diz assim: não farei, porque quem sou eu para me colocar no lugar do Senhor? Vós intentastes o mal contra mim. Vocês fizeram mal contra mim. Eu sofri dentro daquela cova fria. Eu sofri com a rejeição. Eu sofri na casa de Potifar. Eu sofri com a calúnia. Eu sofri no cárcere. Mas Deus me preservou. Deus cuidou de mim, Deus estava tratando a minha alma. Por isso eu, que tenho sido tão abençoado por Deus, que tenho sido tão cuidado pelo Senhor, que tenho recebido as bênçãos de Deus, eu escolho perdoar vocês, porque no meu coração reina o perdão, reina a graça de Deus. Eu dou a vocês o que eu tenho, vocês me deram o que tinham, eu dou a vocês o perdão, eu dou a vocês a graça, porque eu fui perdoado, porque eu recebi o que eu não merecia. Eu perdoo vocês, eu perdoo para que eu não seja consumido pelo ódio, eu perdoo para que a amargura não me domine, eu perdoo para que vocês não estejam no controle da minha vida, eu perdoo e eu perdoo para que eu seja curado de todo o mal que vocês me fizeram, porque o perdão traz cura, o perdão traz cura. Minha palavra para você nessa noite é: perdoe. Perdoe teu pai que te feriu. Perdoe tua mãe que te feriu. Perdoe teu marido, talvez já até faleceu, que te feriu. A tua esposa, pessoa que está vivendo a vida dela lá que te feriu. Perdoe. Perdoe teu filho, tua filha. Perdoe. Perdoe aquele namorado, aquela namorada do passado. Perdoe. Que nessa noite seja uma noite de perdão, uma noite em que cárceres serão quebrados, algemas que te prendem ao passado, que te impedem de seguir em frente, serão quebradas em nome de Jesus. Perdoe. 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 Perdoe aquela pessoa que está lá vivendo a vida dela lá, ó. Vivendo a vida dela normalmente, como se nada tivesse acontecido, e você continua sofrendo, e você continua se condenando, e você continua se culpando, e você continua remoendo. Perdoe, perdoe, libere essas dores, libere esses sentimentos, perdoe, perdoe. De olhos fechados, vamos cantar uma canção. Enquanto a gente canta, você reflete no que você ouviu, faça uma reflexão sobre o que você ouviu. E enquanto essa canção será ministrada, comece a lembrar de pessoas que você precisa perdoar e faça desta noite a noite de perdão. Não saia daqui sem liberar. Ah, mas já morreu. Ei, libera você. A pessoa já morreu? Diga: eu perdoo aquela pessoa, Senhor. Eu não tenho mais oportunidade de chegar diante dela, olhar nos olhos dela e dizer: eu perdoo, mas eu libero ela no plano celestial. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Cite nomes aí: eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo quem me fez isso, eu perdoo quem me fez aquilo. Eu perdoo, porque no meu coração reina a graça e o amor de Deus. Eu perdoo, eu perdoo.